Boa noite a todos. Vamos começando aqui nossa live de hoje, live 4. Por que o bovino deve consumir ureia no período seco? Doutor Gilberto, boa noite. E aí, boa noite, tudo bom? Bom demais, e você? Tudo jóia também. Ótimo. Assunto hoje extremamente interessante, extremamente cogitado, falado. Tamo aí, agarrado. Desmistificar esse assunto aí daqui a 3 minutos, um assunto extremamente importante para o pecuarista e que é uma dúvida de 10 em 10, pelo menos novos pecuaristas, né, Gilberto? É isso aí. E o que mais temos hoje no mercado da pecuária são novos pecuaristas, né? A atividade pecuária é uma atividade que tem passado de pai para filho e assim, e o que eu tenho visto muito agora nessa quarentena, que a gente ainda continua rodando, ainda continua visitando as fazendas, Sim. é o quanto os filhos que eram distantes se aproximaram da fazenda e quanto os pais que não iam na fazenda estão na fazenda. Então, houve uma intensificação aí de ações e de momentos aí nas propriedades muito grande, na minha opinião. Fora que se a gente for falar aí de momento de investimento, acho que a pecuária tem se tornado a opção mais segura nesse momento, né? Vamos começar esse negócio, que é os cumprimentos iniciais. Essa é a quarta live aí nossa, né? Então, exato. Vamos estar falando hoje e nas próximas 2 lives uma sequência mais focada na questão da nutrição. Então, é um assunto bem interessante, bem polêmico e que gera bastante dúvida. Então, alguns recadinhos aí antes da gente começar a live. A caixa de perguntas vai estar disponibilizada o tempo inteiro. Então, durante o período da live, pode ir mandando as perguntas, mas para o período final, a gente vai estar respondendo todas elas. Essa quarta live tem como título Por que o bovino deve consumir ureia no período seco? Primeiro, a gente vai falar sobre a questão do consumo de ureia em animais ruminantes, por que ele precisa acontecer e qual que é a importância, algumas outras questões. Mais uma vez aqui uma parceria nossa com o Gilberto, então queria te agradecer pela presença mais uma vez, meu amigo. Gilberto, consultor. Então, para quem não conhece o Gilberto aí, ele é consultor na área de pecuária, pecuarista, agrônomo, tem experiência na área aí, já trabalhando com isso há alguns representante anos. Comercial, multiuso. Representante comercial, multiuso, também Instagram, né? E nos momentos vagos. A hora que dá certo. Exatamente. Nos momentos vagos também vem aqui no Instagram trazer um pouco de conhecimento pro pessoal aí na área de pecuária, e acho que essa é a nossa função aqui hoje, é desmistificar um pouquinho desse universo tão complexo, né? Dessa produção tão multifatorial como é a pecuária. Então, maravilha. Falando de nutrição, vamos falar sobre ureia. Eu já falei várias vezes, Gilbertão aí pode fazer os cumprimentos iniciais, seus de praxe. Boa noite, moçada. Hoje nós estamos aqui para trabalhar um pouco mais aí, para desmistificar aí alguns segredos aí da pecuária, tirar aquelas dúvidas aí que pouca gente tem interesse em desmistificar, porque às vezes é uma pergunta simples. Nós estamos aqui para responder todo tipo de pergunta simples, né, não, Iago? Certeza. É um conjunto de perguntas simples que fazem, né, a atividade que é complexa dar certo e ser lucrativa. Então, a gente está aqui para poder responder de forma simples, sim, e todo mundo vai ter capacidade de entender por quê, como é que utiliza, e não só falando de ureia, de todos os passos para fazer pecuária de corte, né? São vários. Maravilha. Acho que para a gente iniciar, já que a gente está falando de nutrição, está falando de ureia, que de acha isso? O que é ureia? Qual que é o papel desse negócio na nutrição animal? Vamos lá. Ureia é um composto nitrogenado que ele é usado em diversas áreas. Ele é usado na agricultura, é usado na pecuária. No caso da agricultura é usado como fertilizante, né? E no caso da pecuária é utilizado como fonte de nitrogênio. Sim. E essa fonte de nitrogênio, que é a ureia, é o nitrogênio não proteico. Então, ele é o nitrogênio puro, ele não é em forma de aminoácido, então, por isso que ele é chamado de nitrogênio não proteico. Esse nitrogênio, qual que é a importância desse item na dieta animal? Vamos falar um pouquinho, tá falando, beleza, ureia é uma fonte de nitrogênio não proteico, tá? Mas qual que é a importância disso, né? Por que eu preciso disso lá na minha dieta animal? Principalmente bovinos, né? No caso, principalmente, ruminantes são os únicos animais que conseguem utilizar a ureia como fonte de nitrogênio, né? Por quê? Grande amigo Antônio, boa noite, parceiro. Entrou aí, desculpa te interromper, Antônio. Não, tranquilo. Gilberto, também só para dar um oi pro Antônio aí. Entrou outros 2 parceiros aí, o Walter aí e o Euler, grandes amigos nossos. Então é o seguinte, apenas os ruminantes conseguem aproveitar a ureia como fonte de nitrogênio.
para outros animais ela é tóxica, para equinos, para outros animais ela é tóxica. Então, por que é necessário essa fonte de nitrogênio? O que acontece? O capim, a fibra, no período seco, ele diminui drasticamente o percentual de proteína de um capim. Então, eu não sei se todo mundo sabe, então eu vou falar aqui, é que o boi é um dos poucos animais que não faz a sua própria digestão. Então, mas como assim? Quem faz a digestão para o boi? São bactérias e protozoários que estão ali no rumen do animal. O rumen é uma das 4 cavidades do estômago do bovino e é onde ocorre ali a fermentação. E essas bactérias desses protozoários são responsáveis por quebrar a fibra do capim. E só que para trabalhar eles precisam de um salário, né? E o salário deles é energia e proteína. E esses micro-organismos, eles são capazes de absorver o nitrogênio não proteico e, a partir dele, utilizar para metabolizar a fibra, para metabolizar aminoácidos, e, a partir daí, eles conseguem quebrar a fibra da qual o boi está se alimentando. Então, porque há uma diferença muito grande. Fala, poxa, mas então por que o feno é tão nutritivo e por que o capim, na época da seca, ele não é tão bom? Então, os dois estão secos. Sim. É uma pergunta que eu ouço muito. E não é por conta da umidade que muda a qualidade, porque o feno... A quantidade de proteína... Isso, os dois estão secos, ok. Sim. Mas o feno ele foi cortado no momento em que o capim tinha uma alta qualidade, alto teor de proteína, alto teor de energia, e o metabolismo dele ali foi interrompido imediatamente. No caso do pasto, o metabolismo do capim não foi interrompido. Ele entrou num processo de dormência, de queda de proteína. Então, para animais adultos, a gente costuma utilizar no campo um sal mineral acrescido de ureia para animais adultos no período da seca e nada mais que isso. É impressionante a quantidade de pessoas que têm me chamado no Instagram e iniciado um contato para perguntar, vem cá, eu quero usar proteinado nas minhas vacas. Olha, por que eu posso, por que eu não posso utilizar uma dieta com proteinado no período da seca? Então, aí o que acontece? Eu falei assim, usar você pode, só que você vai gastar um dinheiro que não era necessário, né? Então, às vezes o pessoal fala, mas realmente é necessário fazer esse investimento na nutrição agora no período da seca, né? E a gente considera que isso não é um investimento, isso é nada mais do que a sua obrigação. Eu acho que essa questão que a gente vai tratar mais um pouco na frente, quanto é que custa isso e se isso vai representar para a gente uma economia ou se deixar de fazer isso é o que a gente chama de economia burra, né? É aquela economia que não vai me trazer um ganho adicional de receita. Então, acho que nesse sentido a gente caminha um pouquinho mais na frente na live. Eu queria aproveitar esse momento para dar alguns recados iniciais novamente, já que entraram algumas pessoas nesses 5 primeiros minutos. Queria dar boa noite a todo mundo novamente. O Gilmar entrou aí agora, Nixon, boa noite a todo mundo que está nesse momento nos ouvindo aqui. Queria lembrar a todo mundo que a Fertile vai para o ar dia 1º de agosto. Quem tiver interesse em participar do lançamento de forma antecipada, pode tirar um print dessa tela e encaminhar para a gente no direct ou entrar em contato aqui direto pelo direct da Fertile mesmo, que a gente já vai estar encaminhando para fazer uma lista de espera para o lançamento no dia 1º de agosto. Então, só dar esse recadinho, esse parêntese para voltar para o assunto da nutrição, que é que nos traz aqui. Então, uma coisa muito importante que o Gilberto tocou beleza, o animal precisa de proteína para esse rumen funcionar bem, né, no período seco também. Eu vou aumentar minha digestão de fibra, é uma coisa que é interessante, mas por que ele precisa consumir isso, especialmente no período seco? Então, foi aonde a gente iniciou ali a conversa e o Gilberto estava falando, no período seco, o capim perde as características e aí, por conta dessa questão, a gente precisa de uma alimentação mais rica em proteína. E aí eu vou adicionar ureia na suplementação animal, certo? Na dieta animal. Mas qual que é o custo disso? Fala pra gente. Vamos lá. Existe um custo adicional, porque a ureia custa hoje R$2 o quilo, né? Nós estamos falando no momento atual. Só que, assim, ela vai custar talvez 5 centavos a mais na diária do animal, 4 centavos a mais na diária do animal, mas eu acredito que isso quase que faz parte do custeio da fazenda
mas ele precisa ser considerado não como algo pejorativo, sim quase como um investimento, porque se você não fizer trabalho de suplementação com o uso de ureia, eu costumo falar que pode ser um animal que for, vai virar só costela e cabelo na época da seca, porque o animal cessa o desempenho. E o que acontece? A taxa de passagem é o nome que a gente dá à velocidade em que o animal digere o que ele come, Yuri e Iago. Então, assim, quanto tempo o animal vai ficar com aquele alimento ali no trato intestinal, no trato digestivo, até que esse alimento seja digerido. Então, assim, quando a gente entra com a suplementação nitrogenada, seja ela ureada ou seja ela fonte qualquer outra de ureia, a gente aumenta a velocidade da reação. Então, se a gente aumenta a velocidade da reação, as fezes vão ficar mais macias. Isso é um ponto que a gente avalia muito em confinamento, em gadapasto, que é o score de fezes, que é o que mostra pra gente o que realmente o bovino está comendo, né? E essa presença de ureia, essa presença de proteína no período da seca vai proporcionar uma taxa de passagem maior, ou seja, vai proporcionar uma velocidade de digestão maior e o animal vai ingerir um volume maior de fibra. Porque se ele ficar empanturrado lá com aquela fibra na barriga sem conseguir digerir, ele vai passar fome de barriga cheia. Então, eu acho que muito mais do que eu chegar aqui agora para você falar, bom, então vamos fazer uma conta hoje de quanto é que a gente vai economizar com isso. Acho que não é esse o sentido do raciocínio. É um custo muito maior do que o custo adicional que ele vai representar, porque você vai ter perdas de todo o investimento que você fez no período anterior. Então, existia um período de investimento de ganho no período das águas. Eu estou entrando num período seco, em que eu vou ter um comprometimento muito grande caso, né, esse investimento não seja feito. Então, você falou que é na casa de 4 centavos, vamos reforçar esse dado só para a gente ter uma ideia. 4 centavos na diária, né? Tá, 4, 5 centavos a mais na diária por animal, né? Então, se eu vou levar isso aí para multiplicar por 30, vai dar aí R$1,20 a mais por animal no meu desembolso cabeça-mês, digamos assim, né? E isso tem que ser um negócio quantificado desde o início do processo, porque isso faz parte do custeio da nutrição. E eu acho que faz parte do cálculo desse período que a gente está a atividade pecuária, se ela é entendida como um período de safras, né? De safra e entre safra, ela é muito mais fácil de ser compreendida. Então, acho que existem custos que são da safra e existem custos que são da entre safra. Quando eu compreendo isso, eu coloco todos esses custos na planilha, eu estou fazendo um planejamento minimamente sustentável. Nutricional. O planejamento nutricional é inteligente. Ok. Então, isso me leva a uma pergunta muito interessante, que e aí, eu posso utilizar a ureia, então, apenas como única fonte de suplementação? Vamos lá. A ureia ela é um dos componentes, né, que vai participar da suplementação do animal. Então, assim, nós vamos ter sal branco, né, que é o cloreto de sódio, nós vamos ter fosfato bicálcico, que é para fornecer fósforo, vamos ter diversos outros elementos e vamos ter a ureia para fornecer esse elemento que é o nitrogênio para a microbiota ruminal. Então, assim, a ureia sozinha vai intoxicar os animais. E é um risco que a gente tem. A gente precisa ter muito cuidado já teve até uma pergunta aí já falando sobre como que deve ser utilizado a ureia, como que deve ser feita essa adaptação. Então, assim, é um material que tem que ser usado com técnica, tem que ser usado com sabedoria, porque ele pode vir a dar problema. Ou seja, é um material que é tóxico, todo mundo sabe, então, por que se é tóxico, por que eu vou introduzir? A gente já disse por quê. Isso é uma fonte importantíssima de suplementação, faz parte da dieta animal, a gente está colocando de baixíssimo custo, estamos colocando isso aqui, então, como um dos fatores para uma pecuária inteligente, período da seca, pensar em suplementação diferente do período das águas, já falando de safra, inter safra e etc. Não vou entrar nesse ponto de novo, mas acho que o como fazer é uma coisa muito importante nesse momento aqui, Gilberto. Como é que eu vou inserir esse manejo no meu dia a dia ali? Vamos lá. Como é que a gente faz a transição do período de águas para o período seco? A gente precisa pegar o produto de águas, um saco, por exemplo, do produto de águas e misturar com um saco do produto de seca. Porque aí a gente vai ter a metade da ureia que eu vou utilizar. Então, essa adaptação a gente precisa fazer de, no mínimo 5 dias. Se puder ser a 7 dias, é melhor ainda. Por quê? Porque é o tempo em que
a flora ruminal, a microbiota ruminal, ela vai atingir um novo patamar de indivíduos. Então, assim, o tipo de bactéria vai mudar, a quantidade de bactéria vai mudar, e isso é gradativo, isso tem um tempo para acontecer, né? E para ela começar a se estabilizar é com 5 dias. Então, o ideal é de 5 a 7 dias. A partir desse período de adaptação, a gente tira esse um saco que a gente estava usando do período das águas e passa a trabalhar só com o produto do período da seca, né? Que geralmente o primeiro produto do período da seca a gente usa com 15% de ureia, entre 10 e 15% de ureia. Então, o período de adaptação, dependendo do produto que está sendo usado, vai ser com 5% de ureia ou com 7,5% de ureia, né? E a partir daí, a gente vai trabalhar com produto exclusivamente de seca, com 10, 15% de ureia. Ok. Tá, mas eu comecei a trabalhar com produto ali. Vamos recapitular. Eu trabalho com o produto de águas, vou misturar nos 5 primeiros dias ele com produto de seca, para adaptar a flora intestinal do animal a receber o produto com um nível mais elevado de ureia, tá? Você está falando ali entre 5% e 7% de ureia para iniciar o processo de adaptação. E depois eu passo para 15% de ureia, certo? Isso, exatamente. Tá. Quais são os riscos de intoxicação nesse meio tempo? Ou como é a gente sabe que 15%, mas existem propriedades que vão trabalhar com um nível ainda mais elevado do que isso. Existem situações em que eu trabalho com níveis mais elevados. Então, como evitar o risco de intoxicação? Como é que eu vou levando isso? Como é que eu sei se eu preciso ou não aumentar? Vamos lá. O que a gente precisa ter atenção? No período da seca, é muito comum a redução de oferta de forragem, né? O capim diminui o crescimento, em alguns lugares até cessa o crescimento. Então, a gente precisa continuar a ter um manejo de pastagem, no sentido de fazer um manejo rotacionado. Por quê? Porque se a gente deixar o gado muito tempo parado no mesmo lugar e a oferta de forragem diminuir, aí a ureia ela vai passar a ser tóxica dentro do rumen. Por quê? Porque não vai ter fibra para as bactérias digerirem, e aí a concentração de ureia no rumen vai aumentar. Isso vai acabar sendo tóxico. Ou seja, quando o animal está quase que passando fome no pasto, a ureia pode vir a ser tóxica. Então, assim, e isso causa problema, isso causa acidente, isso causa morte de animais. Então, assim, então por que eu vou usar esse produto se eu tenho risco de acidente, eu tenho risco de morte? Você só vai ter risco de morte, risco de acidente, se você estiver manejando mal os seus animais. Se houver um manejo adequado, se houver uma rotação de pastagem, o seu manejo, ele estiver bem adequado, o risco de intoxicação com boa oferta de forragem é baixíssimo, eu diria que é zero. Mas esse aumento progressivo, ele é feito em quais situações? Como é que eu vou saber que eu preciso fazer o aumento, que 15% não é suficiente para mim? Então, como é que eu identifico isso e como é que eu trato isso? Como é que eu adequo isso no meu dia a dia? Vamos lá. Existem 2 sinais que vão mostrar para a gente se está na hora de aumentar ou não a ureia. Um dos sinais é o score de fezes, né? O que é um score de fezes? A gente trabalha com 5 notas de fezes. É a nota diarreica, né? Que é uma fezes muito mole, com presença de espuma e com um cheiro bem característico. Aí tem a fezes 2, que é aquela fezes bem mole, que ainda é bastante mole, mas ela já é uma fezes com fibra, já não é mais um animal que apresenta problema digestivo, né? A 3 é a fezes que a gente quer, é a desejável. Sabe quando o bovino vai lá, defeca e fica parecendo um pudim? Começa a cair ali, tá tão macio que ela nem sai do lugar e só dá uma aberturazinha no meio ali. O pessoal do campo aí sabe bem o que é essas fezes, parece um pudim ali. O quarto ponto é quando as fezes elas começam a ficar enroladas e aneladas. E o quinto ponto é quando a gente fala que o bovino está defecando igual o cabrito já. Tá só as bolinhas. Então, o que acontece? O ideal é que a gente trabalhe com a fezes no score 3. Começou a endurecer, começou a anelar, a gente tem que entrar com ureia. E o que acontece? Mas eu já estou trabalhando com ureia a 10% e as fezes dos meus animais começaram a anelar. Então, está na hora de aumentar. Mas eu aumentei para 15 e começou a anelar de novo. Opa, ótimo. Vamos passar para 20, para 30. Então, existem produtos comerciais com 10, com 15, com 20, com 30% de ureia, de acordo com o seu plantel. Entendeu? E o que Ou seja, não é uma receita de bolo, é uma adaptação visual, feita a campo realmente, né? E exatamente. Aí, uma coisa muito importante que é um fator que a gente tem que estar lembrando o tempo todo é treinamento de equipe, né? Mostrar isso, mostrar para o seu time como é que funciona isso, mostrar para o cara que está ali no campo o que são esses 5 estágios, como identificar, né? Porque
que essa informação não chega se eu não olhar lá tão em loco, né? Essa informação, esse cara precisa estar atento a isso. Porque é interessante como o vaqueiro ali, ele sabe disso, ele sabe que as fezes estão duras, ele sabe que as fezes estão fora do padrão, mas às vezes ele não faz a ligação da necessidade de uma correção e o que deve ser feito para haver essa correção, sabe? Então, quando você repassa isso para a equipe, todo mundo vira ali noticiador do que está acontecendo no campo. Tá. Qual que é o impacto disso no meu ganho de peso, Gilberto? Se eu não fizer... Tem o segundo ponto. O segundo ponto é o aumento excessivo de consumo. Quando o bovino puxa muito um consumo, o produto foi para 150, para 200 gramas e está comendo 400. Então tem algo errado, é necessário rever o produto que está sendo utilizado, porque isso aí sim você vai estar gerando um custo excessivo. Tá. Vamos pensar em ganho de peso, tá? Uma fazenda ou em velocidade de ganho de peso, uma fazenda que vira no período das águas, um ganho médio de peso de 1 quilo dia, 900 gramas por dia, ganho de peso excelente. Nas águas. Quanto é que isso pode cair no período seco se eu esquecer que a ureia existe, ou se eu colocar o mesmo produto, só faço sal mineral mesmo, vou lá, sal pronto, coloco, não tenho acompanhamento nutricional, não acompanho isso, nunca fui treinado, não sei do que vocês estão falando, quanto é que eu já perdi? Isso aí é o causador do antigo e famoso bovino sanfona. Já ouviu falar, não? Sim. O que ganha peso nas águas e o que perde na seca. Então, assim, hoje a gente não pode se dar o luxo de perder nenhuma grama de ganho de peso no período de seca. Então, assim, mas só a ureia não melhora a score corporal, só a ureia não proporciona ganho de peso. Existem momentos em que apenas um suplemento mineral com ureia proporciona ganho de peso. Onde? Quando você tem uma vaca prenha com baixo score corporal, quando você tem uma novilha erada ali que está com baixo score corporal, no período no período da seca, esse animal ainda vai conseguir ganhar peso apenas com sal mineral linha branca e um produto ureado, né? Agora, se forem animais jovens, aí é o nosso próximo assunto da próxima live, é necessário que haja um suplemento alimentar um pouco mais, rico em energia e rico em proteína verdadeira, em aminoácidos. Tá. Essa lógica serve para, então, o cara que está fazendo a pasto, quem faz terminação TIP, quem faz confinamento, todo mundo vai, em certa medida, trabalhar com a ureia dentro da escala, né, de produção animal. Vai em todas as fases, cria, recria, engorda, terminação. Então, eu tenho todos os Eu acredito que sim. E assim, quase todas as fazendas que eu começo a trabalhar, o pessoal pergunta: mas nós estamos em novembro, você vai colocar 2% de ureia no proteinado? Eu falo, não, mas você tá doido, não vai intoxicar. Só o boi que intoxicar aí e não tiver num pasto rapado, eu pago ele. Viu? Vamos pôr aí que o que morreu eu pago. Então, assim, porque às vezes o pessoal, quando a gente é recebido de uma forma muito dura no campo, a gente tem que dar uma devolvida, né? Então, assim, e a gente trabalha, por exemplo, qual é a fase que o animal come maior quantidade de ureia em todo o período de ciclo completo? Cria, recria e engorda. Cara, é na engorda. Um boi no confinamento chega a comer 120 gramas de ureia por dia, entendeu? Uma vaca no período da seca vai comer 15 gramas, 20 gramas. Um boi em sistema de confinamento chega a comer 100, 120, até 150 gramas eu já vi. Show de bola. Acho que as perguntas que a gente teve até agora, então a gente está com a caixinha de perguntas aberta. A gente recebeu 2 perguntas até agora, uma do Plet Marques, como deve ser na prática a adaptação dos animais. Acho que o Gilberto falou sobre isso, como é que funciona esse processo de adaptação da ureia dentro da propriedade. E aí ele falou, acabou de falar, inclusive, que em novembro, que ainda é um período de disponibilidade, digamos assim, de qualidade, né? É o início de um período que eu vou ter qualidade, ele já introduz 2% de ureia. Então, mesmo no período de disponibilidade, a ureia está presente, mesmo que num percentual menor. Exatamente. E aquele bovino que você falou que ganha 900 gramas, 1 quilo no período das águas, com certeza absoluta, ele está comendo um proteinado que tem na sua formulação ureia. Então, assim, às vezes o pessoal tem muito esse misticismo que só come ureia na seca, só come ureia vaca. Isso não é verdade. Nos proteinados, a gente trabalha com ureia, a gente começa com 2%, vai a 3%, vai a 5%, vai a 7%, e em março, abril, a gente já trabalha com 7,5% de ureia num proteinado.
aumentado. Ou seja, Entendeu? final E do aí período de agora, águas eu já estou começando a aumentar. isso, porque o pessoal acha muito que assim, eu tenho o produto de águas, eu tenho o produto de seca. Se a gente pegar um capim de novembro, cortar, secar e guardar, pegar um capim de janeiro, cortar, secar e guardar, pegar o de março, fazer a mesma coisa, e a gente fizer uma análise bromatológica dos três, nem parece que é o mesmo capim. Então a gente precisa fazer com que a dieta do bovino seja o mais parecida possível de novembro a maio. Para quê? Para que ele tenha praticamente o mesmo ganho de peso nesse período. Porque senão eu começo lá com 900 gramas, 1 quilo, quando vai bater maio eu estou ganhando meio quilo. Na média deu 750 gramas. Então, assim, você teve um custeio alto para não ter um bom desempenho de ganho de peso. Então, Acho que esse é o terror, né? A conta e eu acho que é a conta do iludido também, né? Então, quem começou a criar no período de águas está introduzindo uma suplementação diferente. Então, só criava pasto, não tinha pasto e o que você chamou de linha branca, né? Só o sal, mais nada. Só o mineral linha branca. Passei a colocar proteína na dieta, introduzir suplementação proteinada. Estou ganhando 1 quilo nas águas. Continuo na seca colocando esse material. Mudei o produto, o consumo caiu, o GMD caiu. Acho que isso vira um terror na conta do final do ano e é onde a gente não consegue efetivamente ter uma lucratividade interessante na atividade. O Alexandre Fernandes fez uma pergunta para a gente aqui. No caso da TIP, né? Então, como fazer a adaptação dos animais no confinamento a pasto? Vamos lá. Eu costumo falar que é o semi-confinamento, né? Que é o animal a pasto que come no coxo, né? Esse animal, ele vai migrar a dieta dele de pasto para a dieta do coxo gradativamente. Por quê? Porque a qualidade do pasto ela já está um pouco decadente. E a ração que você vai colocar no coxo é uma ração de qualidade muito melhor. Então, a gente faz a adaptação de acordo com o fornecimento. A gente começa fornecendo uma quantidade X em percentual de peso vivo e vai aumentando essa quantidade via manejo de coxo, via leitura de coxo, né? A gente coloca algumas regrinhas para aumentar isso, e assim, mas não é algo que eu vá mudar muito a formulação no período. A gente muda mais no sistema do semi-confinamento é a inclusão da dieta do que a dieta propriamente dita. Então você está falando que não vai mudar a dieta? Não foi isso que eu falei. A gente trabalha com 2, 3 dietas em semi-confinamento. No entanto, a gente vai trabalhar com uma dieta apenas no período de adaptação. O que vai mudar é a quantidade fornecida, é a inclusão da dieta nesse bovino, sabe, Iago? Acho que é muito importante que a gente faça essas ponderações por sistemas, né? A gente tem pequenas mudanças efetivamente a cada tipo de produção, momento do ciclo produtivo que a gente está falando. No fim das contas, a orientação geral que precisa ficar aqui, que acho que responde à pergunta de por que o bovino deve consumir ureia no período seco, é justamente, vou tentar resumir um pouquinho o que o Gilberto já trouxe até esse momento de agora. Acho que talvez essa seja uma live que não se estenda por muito tempo, não tem muito o que trazer a gente vai entrar em assuntos nas próximas lives. E nos animais jovens, por que não pode? Por que eu devo fazer? Mas por que se eu trabalhar só com sal mineral ureado, o meu bezerro vai ficar encruadinho lá, arrepiado e feio? Esse negócio de ureia não funciona para todo tipo de gado. Realmente, não funciona mesmo, não. Não funciona mesmo. A gente vai entrar nas especificidades em próximos momentos, mas acho que, para resumir, o bovino é um animal ruminante. Essa flora, esse rumen, tem uma vida ali, né, uma microbiota existente que depende de energia para poder trabalhar e consumir consumir e digerir a fibra do capim, ou seja lá o que estiver servindo para ele, a título de alimentação, né? Então tem a ver realmente com o nível de digestão, e se tem a ver com o nível de digestão, tem a ver com o nível de absorção de energia, ganho de peso, manutenção do ganho de peso em período seco. Acho que isso resume bastante a mensagem que a gente quer trazer. O período das secas já começou, né? Então já estamos no início, no inverno. É um período frio. E como você mesmo disse, eu posso botar água em vários locais. A gente tem disponibilidade de água. Você vai colocar água no capim. Se ele tiver em determinada temperatura, ele não vai crescer da mesma forma, ele não vai desenvolver da mesma maneira. Então, independente do sistema de produção que você tenha de capim, de alimentação na propriedade, pensar na dieta adaptativa ao longo do ano é uma dica assim, bem importante. Tem a ver com a biologia do animal, ou seja, né, tem a ver com a forma produtiva, como levar essa máquina de transformar
capim e carne, não perder o investimento que você fez? Eu costumo falar que o nosso objetivo é fazer com que o bovino tenha a mesma dieta o ano inteiro, independente da sazonalidade, independente de como estiver o capim, a gente tem que trabalhar com um suplemento para tornar o mais linear possível essa dieta do bovino. Então, se o capim começou a endurecer, você tem que começar a fornecer proteína. Ah, mas nessa época é assim, nessa época é assado. Então, assim, o nosso objetivo é montar um protocolo nutricional estratégico para que o bovino tenha a menor variação de dieta possível. Isso tem a ver, então, com manutenção de GMD, tem a ver com manutenção de taxa de lotação, são os dois elementos chaves para a lucratividade. Tudo a ver. Queria aí aproveitar esse momento, Gilberto, para você tentar fazer essa ponte. A gente sabe que esses dois elementos, GMD e taxa de lotação, são dois elementos que estão realmente linkados com o faturamento da propriedade, né? Então, você não vai encontrar fazendas lucrativas com baixa lotação, muito menos com o GMD baixo, não fazendas de corte, de jeito nenhum. Então, como é que eu linko isso com a dieta? Fala um pouquinho desses pontos. Se a gente não tiver uma boa lotação no período de água, a gente começa a trabalhar com um pastejo excessivo, né? E aí a gente começa a comprometer ganho de peso. Então vai cair naquele lance da dieta. Então a minha dieta não vai ser mais a mesma. Eu vou ter um decréscimo de qualidade da minha dieta. Então esses três pilares, lotação, ganho de peso e o manejo nutricional, eles vão trabalhar com o intuito de manter a alimentação do bovino fixa para a gente poder manter o maior tempo possível a mesma curva de ganho de peso. Então, se a gente trabalhar com a lotação alta, eu vou perder em ganho de peso. Ah, mas se eu aumentar demais, eu quero aumentar muito o meu ganho de peso. Aí você começa a trabalhar com um custeio um pouco maior. Você tem um animal que proporciona esse ganho de peso. Ah, por que eu vou querer imprimir um ganho de peso alto numa vaca? Porque a vaca já está com o seu tamanho definido, ela não vai ter um ganho de peso mais. Então, assim, são estratégias que a gente utiliza para reduzir custeio, né, manter lotação e manter ganho de peso, ou aumentar lotação e ganho de peso. Ter taxa de desfrute é ter possibilidade de manter uma taxa de abate estável durante o ano inteiro, fazer receita durante o ano inteiro. Eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente vem falando há bastante tempo. Aqui, desde que a gente começou, essa é a 4ª live já. A gente já está bastante evoluído no nível de construção desse pensamento, né? Começamos lá falando sobre uma estratégia importante para o cara se ligar como fazer faturamento com vacas que deram vazias. Entramos na live passada falando um pouquinho sobre silagem, por que guardar alimentação, e isso me leva à próxima pergunta aqui, que foi do Carlos César. Ele disse assim, vou fornecer silagem de capim para as vacas prenhes no período das secas. O que devo acrescentar a mais, se é que existe? Então ele vai fazer silagem de capim, o que ele deve acrescentar a mais? Vamos lá. Então, ele já está seguindo os nossos passos lá, né? Isso. Então, Carlos, é o seguinte, a gente precisa saber qual é o tipo de silagem que você vai trabalhar, né? Se é de capim, se é de sorgo, se é de milho e tal. E, a partir daí, a gente indicar um suplemento mineral, ou um proteinado, ou um proteico energético, porque só a silagem, ela não vai atender a demanda da vaca prenha, fósforo, em sódio, e em outros minerais. Então, de qualquer forma, a gente vai precisar usar um suplemento mineral. Agora, de acordo com a silagem que você vai usar, aí talvez seja necessário usar um proteico energético ou um proteinado para poder facilitar a digestão, que é aquilo que a gente estava falando, para poder manter a dieta do animal numa condição ótima, para melhorar a digestão, para poder, então, imprimir nessas vacas um certo ganho de peso ou até mesmo uma manutenção de peso corporal. A gente sabe que essa realidade não é a realidade da maioria dos produtores, né, Gilberto? Então, eu tenho aí pessoas, e aí eu tô falando isso porque eu já vi isso acontecendo realmente. Enquanto você tem propriedades que vão estar demorando 14, 15 meses, no máximo, para fazer a terminação de um animal, você tem propriedades trabalhando com 24, 28 meses para fazer esse mesmo trabalho, né? E essa diferença aí é um processo que envolve técnica, bastante técnica, o acompanhamento de múltiplos fatores, né? É uma coisa que a gente está falando desde o início, múltiplos fatores. É uma atividade extremamente, e aí eu não diria que ela é difícil, mas eu diria que ela é complexa, porque ela é multifatorial. E a dieta é uma variável extremamente importante da operação da fazenda. Então, acho que é a fábrica de carne, que é o bovino. Então, se a gente pensar no bovino como uma fábrica de carne, o tipo de suplementação que você vai dar para essa máquina de carne, essa transformação de capim em carne,
é a maior chave do game. E acho que o pessoal se passa nisso bastante. Pilares. Vamos lá. Tem 3 pilares. É a alimentação, que ela está dividida em 2. Que é volumoso e água, sim, e depois potencial genético, né? Porque sim, se eu não tiver potencial genético, eu também vou ficar amarrado. E se eu tiver sim, potencial genético e não tiver água de qualidade, nem uma alimentação de qualidade, nós vamos andar e morrer na praia. Show. O Matheus tem uma pergunta. Show de bola, vou ler para você aqui agora. Comecei a fornecer proteinado com ureia. Posso fornecer o mesmo produto até o final da seca ou tenho que aumentar a ureia? E qual a diferença de alto consumo ou baixo consumo? A gente falou disso, acho que vale a pena repetir para frescar a memória do pessoal. O Matheus deve ter entrado recentemente, mas o Gilberto falou muito bem sobre isso. Vou abrir já, Gilberto, para você falar sobre essa diferença, mas só traduzindo e melhorando um pouquinho a pergunta para o pessoal entender. O que eu também posso considerar como baixo consumo e alto consumo, que isso é uma dúvida muito frequente. Quanto? Vamos lá. Matheus, a gente trabalha com uma variação de proteína bruta em todo o período de alimentação do bovino, seja nas águas ou seja na seca. E na seca, a gente vai avaliar, de acordo com as fezes dos animais, se é necessário a gente trabalhar com mais proteína ou não. Porque a gente falou aqui do score de fezes, dos 5 pontos do score de fezes, e que a gente quer aquela fezes bem macia, que a gente chama de pudim, né? Quando o animal defeca, fica parecendo um pudim lá no chão. Então, se acaso as fezes dos seus animais começarem a ficar aneladas, está na hora de trocar o seu proteinado para um proteinado com maior nível de proteína bruta. E o segundo ponto é o consumo. A partir do momento que o animal começa a ter um consumo excessivo, às vezes o pessoal usa até o termo depravado, está na hora de ver um proteinado com um nível maior de proteína bruta, porque o animal, às vezes, ele desconta no consumo essa necessidade de que ele precisa a mais de proteína na dieta. Show de bola. Se eu quiser um acompanhamento nutricional na minha propriedade, o que eu preciso fazer, Gilberto? Qual o profissional certo que eu preciso contratar? Quem que eu preciso levar lá? O certo é ou um engenheiro agrônomo metido a besta assim igual eu, ou um zootecnista, né? Certeza. Ou seja, o trabalho do veterinário, a gente sabe que é um trabalho extremamente fundamental, importante na fazenda, mas o pecuarista tem uma ideia de que, beleza, o veterinário é necessário, mas o zootecnista é uma coisa de grandes propriedades, o agrônomo, o consultor é um profissional que está reservado a grandes propriedades, a grandes rebanhos, e eu acho que não é verdade. Quem estiver fazendo, de qual tamanho for a sua produção, ou você profissionaliza ela, ou então você vai ter esse grande continuando sendo grande, esse pequeno continuando tendo margens de lucros cada vez mais apertadas e menores. Né? Entendendo a saída do negócio, né? Então, assim, e tem o pessoal também que trabalha que formou em veterinária, mas que não atua na parte reprodutiva e nem clínica, que é o pessoal que faz pós-graduação, igual eu fiz, de produção de ruminantes, de nutrição, mas a gente vê menos veterinário específico nessa área, né? Mais zootecnista e agrônomo mesmo. Show de bola. Acho que é isso. A gente hoje... O Matheus perguntou também do negócio do consumo. Eu esqueci de falar. O de alto consumo e baixo consumo. Os proteinados, a gente divide em 3. 1 grama por quilo de peso vivo, 2 gramas e 3 gramas. Esses são os de baixo consumo. Então, é um animal de 300 quilos, por exemplo. Ele vai comer 300 gramas, 600 gramas e 900 gramas. Então, esses são os proteinados de baixo consumo. Tudo que a gente trabalhar acima de 0,3, ele vai ser um proteico energético, não vai ser mais um proteinado. Até o de 0,3 já é um proteico energético, mas a gente ainda considera como baixo consumo. Tudo que a gente trabalhar acima disso é um proteico energético de alto consumo, e tudo que a gente trabalhar abaixo disso vai ser um sal mineral aditivado ou um sal mineral linha branca convencional. Show de bola. Acho que com um pouquinho de mais antecedência do que nas lives das outras semanas, né? Então, algo em torno aí de 40 minutos de conteúdo falando sobre nutrição. Foi bastante interessante, Gilberto. Não sei qual colocação você quer dar para fechar o assunto. Qual o recado final que a gente teria aí para a live de hoje? Acho que o recado final é o seguinte: quem quer saber como é que funciona o proteinado, por que o proteinado promove o crescimento do animal jovem, qual a importância desse trabalho com o animal recém-desmamado, é só assistir a gente na próxima live que nós vamos falar sobre isso. Boa. Semana que vem tem continuação aí dessa questão, focado ali no início da vida do animal, né? Naquele período super importante para a fazenda de ciclo completo de cria. Crítico. Vamos falar por que só ureia não serve, o que eu preciso a mais, como fazer, como adaptar, como manejar nesse momento. E aí, a terceira
terceiro tema da live, Gilberto? Você tem já em mente qual que vai ser a continuidade? Não quer falar agora? O que a gente faz? Rapaz, vamos deixar para a próxima, ou não né? contamos? Tá bom, né? Beleza, então. Vamos falar sobre animais jovens na próxima, e aí na próxima a gente conta o que é a terceira. Então vão ser 3 lives sobre nutrição, e é isso. Vamos tocando aqui. Agradeço a todo mundo pela presença, Gilberto. Muito obrigado de novo, e é isso. Tamo Valeu, junto. um abraço. Valeu, abraço, valeu, moçada.